Porque às vezes os pais têm certa dificuldade em estabelecer um diálogo com os filhos. E os filhos também muitas vezes reclamam que não conseguem se fazer entender pelos pais. Não há, muitas vezes, um diálogo possível. A gente vai falar hoje sobre conflito de geração, que não é nenhuma novidade, sempre existiu. A questão é que nos últimos anos, as últimas 2 décadas principalmente, as mudanças na sociedade foram muito aceleradas, o que parece que abriu um pouco mais ainda o abismo entre a geração anterior, a minha, por exemplo, e a geração mais nova agora. E já que a gente está falando hoje de comportamento e também de música, a gente vai falar sobre o que tem em comum o Belchior, Legião Urbana e Raul Seixas, dentro do tema que a gente se propõe a falar hoje, ou seja, conflito de geração. É muito comum, por exemplo, encontrar gente da minha idade falando mal da geração millennial. Mas vale destacar que a geração que está vindo é fruto da geração que passou, ou que está passando. A questão é que, especialmente nessas últimas 2 décadas, as mudanças foram tantas que, por exemplo, quando eu era criança, até programas infantis faziam piadas racistas. Não é que isso era legal, mas isso era normal. Normal no sentido de que fazia parte das normas de convivência social da época. E muitas vezes pessoas da minha idade ou um pouco mais velhas têm dificuldade de entender que coisas que eram aceitas, que eram comuns, que eram normais, como eu disse na época, hoje já não cabem mais, não tem mais cabimento. Inclusive, vale destacar que racismo é crime e como tal tem que ser combatido mesmo. A questão é que muitas vezes nessas mudanças de uma geração para outra, o conflito é comum. Nesse caso específico, nessa época em que nós estamos vivendo, ele é mais comum ainda, exatamente por conta de como a nossa sociedade passou por transformações tão aceleradas, tão rápidas. Aliás, nós vivemos na era da velocidade. As crianças, por exemplo, os jovens, não tem mais paciência de escutar uma música como, por exemplo, Faroeste Caboclo, de Legião Urbana, com 9 minutos. Aliás, as músicas, aquelas feitas para consumo, para o mainstream, elas são músicas que têm um formato curtinho, 2 minutos apenas, não tem introdução, não tem aqueles riffs de guitarras no meio, como, por exemplo, o que seria da banda Guns N' Roses se não fossem os solos do Slash. Hoje a coisa mudou, a música de consumo ela é rápida, não cabe mais solos de guitarras, ou seja lá do que for, não cabe também introduções muito longas, porque as pessoas têm pressa. Na verdade, não é que tem pressa, elas não têm paciência, né? Eu me lembro que na minha época, por exemplo, a gente estava assistindo um filme, entrava o break comercial que durava ali 3 minutos ou mais, e a gente ficava na expectativa esperando a continuação do filme. E hoje, a geração mais nova não tem paciência, por exemplo, está acompanhando no YouTube aqueles segundos que entram ali de propaganda, né, para o vídeo continuar. Então, é a geração que realmente não tem mais essa paciência, né, afoita, ávida por acelerar. Bom, sobre conflito geracional, Belchior gravou um álbum no ano de 1976, onde saiu a belíssima canção Como Nossos Pais, que fez mais sucesso na gravação seguinte com Elis Regina, na voz belíssima da Elis Regina. Em Como Nossos Pais, o Belchior fala: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ou seja, ele está descontente com a geração dos pais e alfinetando a geração dele, contemporânea a ele. Em Legião Urbana, em Pais e Filhos, lá do ano de 1989, no álbum 4 Estações, o Renato Russo diz, se referindo aos pais: são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É muito interessante, uma reflexão para quem era jovem na época, que se tornou adulto. E quando a gente fica adulto, a gente também continua com as mesmas incertezas. A gente não tem certeza plena do que fazer, qual é a resposta correta. Mas quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, criança, a gente acha que os nossos pais sabem de tudo, têm todas as respostas, não tem direito de errar. E a gente cresce, e aí o Renato Russo pergunta... ele diz, na verdade, ele afirma: os pais são crianças como você. E aí já dá uma alfinetada, né, na geração dele. E o que é que você vai ser quando você crescer? E o Raul Seixas? Raul Seixas, a gente volta lá para a década de 70,
quando ele grava um disco que é O Dia em que a Terra Parou, fez grande sucesso, essa música que deu nome ao álbum, mas lá dentro tem uma outra música, dentro desse álbum, que é Sapato 36, que ele fala assim, olha, eu calço é 37, meu pai me dá 36, dói, mas no dia seguinte eu aperto meu pé outra vez. E aqui Raul Seixas está falando da opressão de uma geração à outra, a opressão dos pais. Claro que ele está falando de outras formas de opressão também, estamos falando aqui da década de 70, né? Então ele está falando de outras formas de opressão, mas literalmente está falando da opressão do pai em relação ao filho. Portanto, é só uma pequena amostra para a gente ver como a música de fato espelha o comportamento na sua época, né? A gente sai lá da década de 70, vai para 89, se vier para os dias de hoje, como eu disse, o conflito geracional está aí. E como é que a gente estabelece um diálogo com os nossos filhos? Voltando lá ao ponto inicial do nosso vídeo, quando eu falei a respeito da dificuldade de comunicação com os filhos. É conversando. É não perdendo, não desperdiçando uma oportunidade sequer. Porque às vezes o filho chega assim, papai, olha esse negócio aqui, dá uma olhada aqui para mim. E aí você está lá no celular. Tá, pera um pouquinho. Perdeu uma oportunidade valiosa de contato, de conversa. E a conversa mais genuína não é aquela daquele tipo, senta aqui que a gente precisa conversar. Nesse papo aí, nessa introdução, já criou-se uma barreira enorme para que haja um diálogo genuíno, para que se estabeleça uma relação de confiança. Em psicologia, dentro do consultório, a gente fala de uma relação terapêutica, que é muito difícil de ser construída. Da mesma forma, deve haver também entre pais e filhos, para que esses diálogos do dia a dia possam diminuir essas distâncias, para que o conflito geracional, para que as mudanças sociais aconteçam como sempre aconteceram, como sempre vão acontecer, mas que a gente possa compreender melhor e aceitar que essas mudanças existem. Como diz o Belchior, o novo sempre vem.